Olá, bem-vindo ao canal Política das Coisas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as atitudes políticas e o comportamento eleitoral. Para saber o que isso tem a ver com você, junte-se a nós e se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. O estudo das atitudes políticas surgiu da necessidade de analisar a vida política da perspectiva das pessoas, as que participam dela em todos os níveis, como cidadãos e eleitores, como representantes ou como atores políticos em geral. A preocupação com a sua influência no curso das sociedades surgiu na interface entre a ciência política e a psicologia social. Por definição, a atitude se refere a um comportamento, ou seja, a manifestação exterior de um sentimento. No que se refere às atitudes políticas, trata-se de uma resposta a uma determinada situação, sob o ângulo do poder. Essa resposta obedece a uma predisposição mental e cultural, que tem a ver com os valores pessoais, a educação, a situação econômica e social, seu engajamento em grupos e a experiência do indivíduo com o mundo político. Esse comportamento pode se referir a uma conduta, ou seja, um comportamento ativo, como a participação em manifestações, engajamento em movimentos ou filiação partidária, ou pode se referir a uma opinião, através de comportamento verbal, observado por meio de discursos e textos, e no cenário da comunicação atual, complementado com elementos não verbais, como é o caso das imagens. A combinação desses fatores forma sua personalidade política original, que pode sofrer modificações de acordo com a sua vivência política ou variações superficiais, como resposta a situações de instabilidade no ambiente político. As atitudes políticas podem ser de natureza individual, que podem ser comum a vários indivíduos inseparados, sem conexão aparente, ou podem ser de natureza coletiva, quando caracterizam um grupo com ideias e sentimentos comuns. Segundo suas características, podem ainda ser classificadas por direção, como pró ou contra a ordem estabelecida, ou como mais ou menos hostis ou favoráveis a certas ideias. Em resumo, diante de uma situação política, as pessoas podem expressar seus sentimentos com ações ou opiniões, sentimentos esses que podem ser hostis ou mais amenos, de forma a apoiar ou rejeitar o poder estabelecido naquela situação. Vamos usar como exemplo a forma como os governos estão enfrentando essa pandemia atual. Você pode aceitar ou rejeitar, pode ser mais favorável ou menos favorável ao isolamento social, por exemplo, e pode expressar isso segurando um cartaz na sua varanda, indo às ruas protestar com outras pessoas ou grupos ou partidos que participem, fazendo uma live, debatendo ou escrevendo um artigo. Tais atitudes permitem aos atores políticos identificar o que os cidadãos acham de suas ações, das políticas públicas, da forma como administram as instituições, sejam nos governos, sejam no parlamento, e quais são as principais questões que merecem atenção dentro da sociedade. Para isso, um instrumento mais difundido para a descrição e análise das atitudes políticas é a pesquisa de opinião pública. Através dela, é possível identificar certos padrões de comportamento e tendências que estão em curso na sociedade, identificar ainda como os cidadãos se informam, como se manifestam sobre questões centrais na sociedade ou situações específicas, como avaliam as decisões políticas e ainda como votam. As atitudes políticas são mais facilmente observadas em período eleitoral, onde o recorte temporal e o ambiente de opinião concentram as atenções de todos os níveis na disputa do poder, na avaliação do desempenho dos líderes, nas questões sociais e nos votos em si. Enquanto manifestação de um sentimento, as atitudes políticas são também uma variável do comportamento político eleitoral, uma variável de descrição de cenários que permite aos líderes políticos conhecer o comportamento dos cidadãos, avaliando se estão de acordo com o poder estabelecido, se concordam ou não com a maneira como esse poder está sendo exercido ou se existem mudanças em curso. Permite também aos cidadãos conhecer o perfil de seus líderes políticos, identificar comportamentos com os quais concorda ou discorda e avaliar seu desempenho em situações específicas, influenciando na decisão do voto. Fica aqui a reflexão sobre essa relação. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Eu sou Lídia Freitas, cientista política. Até o próximo vídeo.